Profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículos 3 a 5. Vamos dar uma sequência que o Márcio ministrou no domingo, sobre uma passagem onde que Deus dá uma visão ao profeta sobre as águas que jorram, ou entram, ou derramam no templo. Eu gostaria de me atentar apenas nesses 3 versículos, para que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, mais uma vez, como o Senhor já tem falado até aqui nessa celebração. Diz assim, Ezequiel capítulo 47, versículo 3 em diante, diz assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. E ainda o versículo 5, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só poderia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Vou repetir o versículo 5, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Nós podemos aprender muitas coisas desse texto, e nós estamos falando sobre batismo, e nada melhor falar sobre água, que é um dos elementos, um dos componentes do batismo, sobre a água. Você percebeu que nos primeiros versículos 3 e 4, ele diz que nesta visão que esse profeta teve, ele tinha uma vara, algumas traduções vai dizer que era uma corda de medir, ou seja, era algo que media. Então, nessa visão que Deus dá a esse profeta, ao profeta Ezequiel, ele diz que ele media e levava o profeta. E a primeira água deu aos tornozelos, então ele foi levado novamente, e a água deu aos joelhos, e aí ele foi levado novamente, e foi à cintura. Mas você percebeu que quando era para ser a nado, já não tinha mais esta companhia, ele precisava nadar. E é sobre isso nessa noite que eu gostaria de compartilhar algo da palavra do Senhor sobre as nossas vidas, queridos. Às vezes o Senhor, Ele está nos pegando pela mão, está nos levando, e isso é maravilhoso, é importante, mas chega em algum momento na nossa vida que o Senhor mostrou tudo, ensinou tudo, agora eu preciso nadar para a presença dEle. Agora eu preciso me aprofundar, agora eu preciso mergulhar. E é muito mais. O batismo é a primeira ação prática que nós podemos fazer, uma decisão prática de declarar que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Mas é muito mais do que isso, porque agora começa uma vida que até então nós não estávamos acostumados a viver, porque há um novo nascimento. Querido, sobre isso, e essa história desse texto, chamado como epígrafe, ele vai dizer que estas águas aqui relatadas pelo profeta são águas purificadoras, ou seja, águas que purificam águas. Batismo é sobre o quê? Arrependimento. Batismo nas águas. Essas águas profundas que o profeta Ezequiel então foi levado nessa visão pelo próprio Deus. Eu gostaria de trazer uma comparação para mim e para você, para nós filhos de Deus, para nós entendermos um pouco dessa magnitude do que representa o Evangelho de Cristo Jesus, o que representa o Evangelho do Senhor. Se nós podemos comparar um pouco sobre o nosso relacionamento com Jesus, a nossa entrega, a nossa vida entregue ao Senhor, da forma que nós estamos nos entregando a Ele, da forma que nós estamos com Ele, da forma que Jesus é real e é presente na minha vida. Em qual nível, em qual medição desta água eu me encontro nesta noite?
Às vezes nós chegamos na presença de Deus e vivemos o Evangelho apenas colocando os pés aonde que molha os tornozelos, e é bom, porque a água refresca. A água, em certos sentidos, é até terapêutica. E é gostoso, mas ainda é eu que guio, é eu que vou, é eu que caminho. E às vezes nós estamos aqui molhando os tornozelos, hein, querido? O Senhor não quer só os seus tornozelos, Ele quer você por completo. É por isso que nós mergulhamos e voltamos, sepultamos e nascemos de novo. E nascemos de novo. Queridos, se fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria: mergulhando no Evangelho. Nós temos a imersão de toda quinta-feira, que nós imergimos em um livro, e é maravilhoso, e é poderoso. E cada semana que a gente estuda, a gente fala assim: cara, eu não entendia quase nada, meu Deus do céu, como que eu estou aprendendo bastante. Agora eu quero ir mais além ainda, mergulhando no Evangelho. A minha pergunta: será que eu e será que você, nós já mergulhamos no Evangelho para valer? Será que nós conseguimos nos relacionar com Jesus para valer? Será que nós conseguimos nos entregar por completo para Jesus? Ou será que ainda tem os porquês? Ou se isso, se aquilo, se acontecer tal coisa. Queridos, Deus não é um Deus de barganha, não. É a gente que tem que se entregar para Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando nós falamos em Evangelho, eu ouso dizer que nesses 3 versículos de reflexão, o Evangelho é esse rio. O Evangelho é esse rio onde o profeta Ezequiel é levado em uma visão que ele entende que ele não consegue mais caminhar nesse rio, agora ele precisa nadar nele. Mas a diferença de nadar no Evangelho, de nadar para Jesus, de pertencer a Jesus, nós nadamos não para sair do rio, mas para ir mais profundo ainda. Quanto você tem mergulhado em Jesus nesses dias? Quanto que nós temos mergulhado em Jesus? Porque o Evangelho é esse rio. Queridos, e ouso dizer mais ainda, que raramente você vai estar profundo apenas na margem. Raramente nós vamos ter momentos maravilhosos, experiências sobrenaturais, poderosas, apenas na margem. Ei, se você está esperando algo de Deus, se você está necessitado de algo em Deus, essa noite, você diz assim: eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. O Senhor, como o Márcio muito bem ministrou aqui, Ele não força nada, Ele não força a abertura da porta que é o nosso coração, que representa o nosso coração. Ele não faz nada disso. Ele não força absolutamente nada. E às vezes Ele está vendo a gente com os pés, com a água apenas nos tornozelos, mas Ele está dizendo: vem mais profundo, vem mais um pouco. Ei, o alvo é Cristo. Ei, vem. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Aleluia. Feche seus olhos, querido, e adore ao Senhor. Águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Venha um rio dentro de você. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Você que sabe cantar, canta adorando a Ele. Se a minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Oh, Jesus, você está com sede, querido? Tu és a fonte, Senhor. A fonte é o Senhor, a fonte é Jesus. Há sede na sua vida,
A necessidade na sua vida, ei, é no Senhor, é em Jesus. Ele é a fonte da água viva, aonde a água jorra, ela não tem fim, ela é para sempre, ela é eterna, ela é presente, ela é real. Oh, Jesus. Vamos lá. Queridos, então nós precisamos entender que o Evangelho, nós precisamos mergulhar nesse Evangelho, mergulhar em Cristo. Porque nas margens apenas nós temos coisas boas, sim, eu concordo, temos coisas maravilhosas, mas se você quer viver algo sobrenatural, é só mergulhando, é passando para os joelhos, é passando para a cintura. Ei, agora eu não consigo mais, eu preciso mergulhar, então eu vou mergulhar, porque tudo que eu passei até agora foi de Deus, foi transformador. Se aqui nos meus tornozelos Deus fez grandes coisas, aqui nos meus joelhos foi maravilhosamente mais, na cintura muito mais, eu não tenho dúvida, eu vou mergulhar no Senhor, porque o Evangelho é o que transforma a minha vida. Sabe quantas vezes nós já estávamos sem saída, sem solução, e como foi ministrado no louvor aqui, o Senhor, Ele não nos abandona, Ele não joga você fora. Às vezes ninguém está dando valor nenhum para você, mas o Senhor Jesus só apenas diz assim: vem, 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 vem. Quero beber da tua fonte. Você precisa vir para Jesus hoje? Fonte de águas vivas. Você precisa matar a sua sede? Ele só diz: vem. Tu és a fonte, Senhor. Vem. Sabe o que você está passando? Tu és o rio. Ele só diz: vem. Senhor. Vem. Vem. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Jesus. Queridos, o Evangelho, ele nunca sairá da atualidade. O Evangelho nunca sairá da atualidade. Nós estamos aqui, queridos, em várias faixas etárias de idade. Se nós olharmos para os nossos pais, a demanda que os nossos pais passaram, as necessidades que eles tiveram, os problemas que eles tiveram, são diferentes dos nossos problemas hoje, das nossas necessidades hoje, das nossas dificuldades hoje. Mas da mesma maneira que nós temos um Senhor, nós temos um Jesus Salvador, transformador da nossa alma, um resgatador. Os nossos pais também tiveram, por quê? Porque a Bíblia, o Evangelho é atual, o Senhor é a resposta, a Bíblia é a resposta, Jesus é a resposta. Jesus foi a resposta para os nossos pais, para os antepassados deles. Jesus é a resposta para mim e para você, na nossa geração, nesta noite, neste dia. E o mesmo Jesus vai continuar sendo a resposta para os nossos filhos, de conflitos e problemas que ainda nem veio à existência, mas o Senhor será a resposta. Algo totalmente diferente da nossa mentalidade humana, que quando nós encontramos o problema, o Senhor sempre esteve na frente, porque Ele sempre foi a resposta. Ele sempre foi a resposta. Ele sempre foi a resposta. E algumas coisas, queridos, elas não mudam no Evangelho. A Bíblia foi escrita há mais de 1500 anos atrás. E quantas vezes você abriu a Bíblia e leu o trecho e falou assim: caramba, é isso aqui que eu estou passando hoje? Meu favor, mas isso aqui que fulano está vivendo, é isso aqui que a nossa sociedade está passando, essa é a necessidade, é isso que eu estou vendo, é atual. Porque é aí que se prova, e Deus não precisa provar nada para a gente, mas é aí quando Ele diz assim: eu sou o mesmo ontem, hoje, e serei o mesmo para sempre. E serei o mesmo para sempre. Queridos, e como também foi ministrado aqui no louvor nesta noite, no momento das músicas, que tudo passou pela cruz. A mensagem principal do Evangelho é a cruz. É a cruz de Cristo. Essa é a principal mensagem do Evangelho, a cruz. Há mensagens que não modificam, por exemplo, Jesus salva, Jesus batiza e Jesus vai levar a gente para o céu. Levar para o céu. Ei, quando você lê lá João capítulo 10, versículo 10 assim, e lá está escrito que os dias de Jesus, quando Jesus vier, Ele virá como um ladrão na noite. Mas você não pode se assustar com isso, porque se você estiver firmado em Jesus, você não vai se assustar, porque você está preparado para esse momento. Só se assusta aquele que está distante do Senhor. Só se assusta aquele ou aquela que ainda não decidiu viver para Jesus. Porque
porque nós estaremos preparados. E como nós temos ouvido há tantas ministrações, não só da série de batismo, o Senhor virá buscar a sua igreja, hein? O Senhor Jesus vai vir buscar você. Mas Jesus quer vir, quer te encontrar, não ali, só molhando os tornozelos. Ele quer que você já passou pelos tornozelos, já foi para os joelhos, já foi para a cintura, e você está mergulhando nele. Você está nadando nele. Você está vivendo dia após dia. Ah, tem pressão. Ah, esse é um problema. Ah, esse é um dificuldade. É sim, mas eu estou nadando no Senhor. O Evangelho transforma a minha vida todos os dias. Não é só naquele momento que eu decidi entregar a minha vida para Jesus, não. Todo dia. As lutas se renovam sim, mas as forças que vêm do Senhor também se renovam a cada manhã. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. É Ele que guia você. Se a tempestade me afastar, tu és meu abrigo. Se o mar me somergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Queridos, há uma frase que eu também não vou lembrar do autor agora, que diz assim: a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que chegará na banca amanhã. Porque foi Ele que escreveu. Glória a Deus. Foi Ele que deu. A palavra, ela se renova, queridos, a cada manhã na nossa vida, no nosso coração. Nós olhamos para esse texto aqui do profeta Ezequiel e nós podemos aprender inúmeras situações e reflexões. Mas o que nesta noite eu gostaria de compartilhar com você, o que o Senhor está ministrando nesses dias ao nosso coração, nessa série de batismo, é que nós, quando ministramos, seja louvor, seja um aviso, seja pregação, nós não somos o rio, nós também não somos a voz que o profeta está ouvindo. Eu diria que nós seríamos aquelas placas de sinalização, aquelas placas que dizem: é aqui. Quando você se render a Cristo, é maravilhoso. Quando você abrir o coração, rasgar a sua vida, Ele vai transformar os seus dias. É Ele que vai curar aquela enfermidade que nem um médico consegue curar. É aquela dor, aquela amargura que está dentro do seu coração, que você já tentou de fazer de tudo. Abra o seu coração para que Ele cure você. Nós somos talvez algumas placas de orientação, de mostrando, de sinalização. Olha, há um caminho, há um Senhor, há um Salvador. Mas para isso, eu e você, nós precisamos decidir a entrar neste lugar. Aqui se refere a um templo, a visão no templo. Então aqui se refere que você que vai decidir se você vai entrar até nos tornozelos, a água, encostar, molhar, refrescar. Porque pode acontecer que nem os seus tornozelos estão sendo molhados. Mas é você que vai decidir. É o livre-arbítrio que o Senhor dá na sua vida e na minha vida. Se eu vou querer que a água bata nessa medida dos tornozelos. É eu e você que vamos decidir na nossa vida se esta água vai bater nos nossos joelhos. É eu e você que vamos decidir se nós queremos entrar nesta água que vai bater na nossa cintura. E é eu e você que vamos decidir se nós vamos mergulhar no Senhor. Você pode ficar apenas na margem. Você pode apenas chegar lá na praia, um exemplo da praia, e colocar o seu pezinho na água e não entrar nela. Você pode fazer isso. Mas aí você vai viver da maneira que sempre viveu. E aí você não vai conseguir vencer aquele pecado que te atormenta há anos.
Aí você não vai conseguir curar a sua alma, porque não é você que faz, é o Senhor que faz. Mas o Senhor, Ele diz assim: vem, vem, vem. Você precisa decidir. Você precisa deixar. O Deus da minha Você tem que querer. salvação. É você que quer ser salvo por Ele. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O Evangelho vai dizer, queridos, não é o pastor que diz, não são os ministrantes que diz, não são os palestrantes que diz. É o Evangelho da palavra de Deus que vai dizer. Somente o Evangelho que diz: eu transformo você. Nós usamos de palavras, nós usamos de momento de transmitir, de comunicar a palavra de Deus, mas é só Jesus que pode dizer: eu tenho uma nova vida para você, eu tenho um novo caminho para você, eu tenho uma nova forma de você viver. Eu tenho, só Jesus diz isso, eu tenho o poder para transformar a sua vida. Somente Ele. Somente Ele. Para concluir, queridos, para concluir esta palavra nesta noite, quero perguntar para você aonde você está. Aonde você está com a sua vida? O que o Evangelho está fazendo em você? Até que ponto, até onde você permitiu ser transformado pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua alma? Queridos, aonde estão batendo a água do Evangelho em você? Aonde que está batendo tudo isso? É só o Evangelho que transforma, cura, purifica, restaura e faz nascer de novo. É só o Evangelho, é só Cristo, é só Cristo, é só Cristo. Ai, pastor, mas eu não ouço a voz de Jesus, eu não ouço a voz do Espírito Santo. É porque você está com a água só nos tornozelos, amado. Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer ver a voz de Jesus? Comece a entrar no Evangelho. Começa a ver que molhar os tornozelos é graça de Deus, e é maravilhoso, é Jesus Cristo o amado. Mas também me dando a oportunidade de molhar os meus joelhos, e a graça vai aumentando, eu vou sentindo o seu poder sobre a minha vida. Começa a transformar os meus dias, começa a curar a minha alma. E eu decido ir mais à frente e vai até a cintura, porque a graça de Deus está me inundando cada dia mais. E quando eu não consigo mais andar, agora só é a nado, então eu vou começar a nadar e vou começar a me aprofundar cada vez mais. Porque se Deus fez grandes coisas na minha vida apenas na margem, imagina lá no fundo. O que você está precisando na sua vida? É só o Evangelho que pode te transformar. É só o Evangelho que pode te curar. Eu gostaria que você ficasse de pé, queridos, e nós vamos aqui adorar a Deus com mais um louvor. E depois nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse momento dizendo para você, queridos, que quanto mais profundo você estiver, quando você decidiu na sua vida, e se hoje ainda você não decidiu, talvez você vai falar assim: pá, pastor, mas eu não estou sentindo nem a água do Evangelho, nem o poder de Deus nos meus tornozelos. Então talvez hoje é uma oportunidade de dizer: sim, eu quero esse Jesus na minha vida. Talvez você está sentindo esse poder maravilhoso, mas é pouco. Você sabe que precisa mais, mas para isso precisa de uma entrega.
Então é mais uma oportunidade para você. Da mesma maneira que o Evangelho diz que não é por obrigação, é você que sabe, se você quer decidir agora, para que as águas do Senhor vai aos teus joelhos, e se vai até a cintura. E se não dá mais para caminhar, você começa a nadar. Eu convido a você a nadar na presença de Deus. Nadar na presença de Deus, sabe? Quanto mais profundo você for em Deus, quanto mais profundo você for no Evangelho, quanto mais profundo você tiver imergido no Senhor Jesus Cristo, menos saudade você vai ter da margem, porque lá já não é mais suficiente. Eu preciso de Jesus completo, transformador, que eu oro e as coisas acontecem. Sim, Ele cura a minha vida, Ele cura a minha alma, Ele purifica. Antes eu não tinha mais força para lutar, para levantar. Agora o Senhor me levanta porque eu estou mergulhando nele. O convite, se você quer mergulhar no Senhor, você quer mergulhar no Evangelho de Cristo, é uma decisão totalmente sua. Feche seus olhos, queridos, em nome de Jesus. O nosso espírito responde ao Espírito de Deus. A nossa vida, que é um espírito, ele responde ao Espírito de Deus. Feche seus olhos e concentre na sua vida. Oh, Jesus. O que você está precisando na sua vida? Comece a mergulhar no Senhor neste momento. Comece a arrancar o véu dos seus olhos. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu estou. Sim, eu estou passando desta medida dos tornozelos para os joelhos. Ai, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou agora, as águas batem a minha cintura. Mas agora eu quero mergulhar, porque eu não quero mais ficar fora da Tua presença. Eu não consigo mais ficar fora da Tua presença. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Não, transforma minha vida, cura minha vida, cura os meus dias, cura minha família. Oh, Senhor, nós queremos nos alinhar ao Senhor nessa noite. Sim. Pede a Ele que Ele te purifica. Mergulha nele. Aleluia. Fique seus olhos fechados e adore a Ele, adore ao Senhor. Descer comigo esse mesmo como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Naamã foi curado quando ele mergulhou. Você está disposto de abrir mão para Ele fazer na sua vida? Então mergulha, decida mergulhar.